Com o PT de volta ao poder, se iniciou novamente o retorno do discurso de que o impeachment de Dilma teria sido nada mais, nada menos que um golpe de Estado. Mas afinal de contas, foi um golpe ou um procedimento legítimo? Existe sequer espaço para questionar a legitimidade do impeachment? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Desde o início do processo de impeachment de Dilma, o PT tem insistido na ideia de que ele foi algo como um golpe de Estado velado e, por isso, ilegítimo. Em uma fala, o ministro do STF afirmou que o real motivo para o impeachment não foram as pedaladas fiscais, mas sim falta de apoio político. Existem ainda gravações de um político sugerindo um pacto para tirar Dilma do poder, somente para talvez barrar a Lava Jato. São duas das justificativas mais usadas por petistas para classificar o impeachment como um golpe. Mas, tendo obedecido trâmites legais, mesmo que tenha sido fruto de uma conspiração, dá para afirmar que o impeachment é golpe? Na verdade, é o que Lula acredita. Em diversas ocasiões, não perdeu a oportunidade de declarar que o impeachment foi um ato completamente ilegítimo. No final de janeiro desse ano, num evento em Buenos Aires, na Argentina, disse com todas as letras que o impeachment de Dilma havia sido um golpe de Estado. E poucos dias depois, ao se encontrar com o presidente uruguaio, Lula chegou a acusar o presidente Michel Temer de ser golpista. Temer, por sua vez, chegou a responder nas redes sociais a acusação de Lula, afirmando que a pena que Dilma sofreu estava prevista na Constituição. E, além disso, Temer também destacou os erros que Dilma cometeu e que foram consertados durante a sua gestão. Resumindo, segundo o ex-presidente Michel Temer, no seu post, o Brasil sofreu foi um golpe de sorte com a saída da presidente Dilma. Claro, a resposta de Temer de modo algum impediu Lula, em outras ocasiões, voltar a se referir ao impeachment como um golpe. Em março, durante a cerimônia de entrega de chaves do programa Minha Casa Minha Vida em Mato Grosso, o presidente da República afirmou que os atrasos nas entregas do programa se deviam ao golpe que Dilma teria sofrido. Só o fato do presidente fazer essas afirmações em eventos oficiais já dá a entender a intenção de fazer desse discurso uma versão oficial petista da história do impeachment. Mas bem mais revelador dessa intenção do PT é o que afirma Hélio Doyle, nomeado pelo governo Lula para ser presidente da empresa brasileira de comunicação, a EBC. Ele defende que em matérias divulgadas nos canais de comunicação pública do governo federal, o impeachment de Dilma seja retratado como um golpe. Em outras palavras, ele defende que o governo Lula oficialize essa narrativa de golpe. Mas afinal, é tão absurdo assim afirmar que o impeachment foi golpe? Ou ainda é tão errado afirmar que um processo legítimo que obedeceu às regras dispostas na Constituição foi ilegítimo? Eu já respondo isso, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E para não correr o risco de perder os vídeos que ainda vamos lançar nos próximos dias, já aperta o sininho. De acordo com a nossa Constituição, o impeachment só pode ocorrer em resposta a crimes de responsabilidade. E no caso de Dilma, o crime que ela teria cometido foi o chamado das pedaladas fiscais. As pedaladas ocorrem quando o governo, através do Tesouro Nacional, atrasa propositadamente o repasse de verbas para bancos públicos e privados. Isso disfarça os gastos que o governo fez, pois o atraso faz com que eles não constem nos balanços anuais do governo. Por exemplo, feitas as pedaladas em 2015, parte dos gastos feitos nesse ano não entrariam ou seriam contabilizados nas contas de 2015 devido a esse atraso proposital, o que daria a impressão que nesse ano de 2015 o governo gastou menos do que de fato gastou. Isso para artificialmente melhorar os indicadores econômicos e passar a falsa impressão de que o governo é mais responsável com suas contas do que de fato é. Os defensores da ideia de que o impeachment foi golpe afirmam que esse é um crime que já havia sido cometido por diversos outros presidentes antes de Dilma e que esses nunca sofreram processo de impeachment. Por isso, e de fato, os petistas estão realmente corretos, mas o fato de ter ocorrido antes não significa que a prática deixou de ser um crime. Seria questão de ter havido maior rigor com presidentes anteriores ao que teve com a Dilma. Outro argumento é de que, apesar de sim terem ocorrido pedaladas fiscais, não havia provas que indicassem envolvimento direto de Dilma no atraso do repasse das verbas. Porém, de acordo com o consultor João Henrique Pederiva, presidente da Junta Técnica do Senado, que fez a perícia e elaborou parecer sobre as denúncias contra Dilma, mesmo assim, a presidente deve ser responsabilizada, já que a responsabilidade na orientação e coordenação dos ministérios, por óbvio, cabe à autoridade superior, no caso, o presidente da República em exercício, naquela época,
Dilma Rousseff. Por fim, como eu falei no início do vídeo, existem as tais gravações de políticos insinuando que o impeachment teria o poder de barrar a Lava Jato caso Dilma deixasse o cargo de presidente. E isso os críticos do PT respondem que, independente da motivação de quem esteve envolvido no processo de impeachment, o processo seguiu todo o procedimento legal e, por isso, não pode ser considerado ilegítimo. Eu não duvido de acordos feitos à sombra para tirar Dilma da presidência. Na realidade, provavelmente eles existiram, como existe na política. Mas, a despeito disso, o processo em si foi legal. Não se pode deslegitimar um processo se baseando em nada a não ser em a motivação de quem troca para frente esse processo. Caso uma motivação desonesta chegue a corromper o processo, aí sim, o processo deixa de ser legítimo. Mas se não, ele segue sendo legítimo e legal. E sim, Dilma caiu também por falta de apoio político. Sim, outros presidentes talvez possam ter promovido a pedalada fiscal e não sofreram as consequências exatamente por contarem com o mínimo de apoio político. Dilma errou ao se recusar a ouvir opiniões e críticas e afastar aliados. Dilma errou na economia, o que fez com sua impopularidade crescesse a ponto da população desejar que ela fosse deposta. Claro, impopularidade e falta de apoio político não são as únicas razões para o impeachment, mas se quem tocou o processo para frente do impeachment tinha também essas motivações certas, eles só conseguiram tocar para frente o impeachment, primeiro, porque o processo foi legal, e segundo, porque Dilma se fez impopular e a pressão popular foi sofrida por esses deputados e senadores que votaram o processo. Isso tudo, aliás, é o que levou muitos petistas a afirmarem que, na realidade, o que se passou com Dilma foi um chamado golpe branco. O golpe branco é quando o governo é derrubado de forma ilegal, porém sem violência. Muito bem, o conceito se aplica a golpes ilegais sem violência, mas o impeachment de Dilma estava dentro da legalidade, então esse golpe não se aplica. Mesmo assim, alguns críticos poderiam usar outro conceito, uma variação do golpe branco chamado golpe constitucional, que seria um golpe branco embasado na Constituição. Porém, um golpe constitucional é somente parcialmente embasado na Constituição e é um tipo de golpe que ocorre quando há instituições muito fracas para defender a democracia e as constituições permitem ambiguidade ou são modificadas. O golpe constitucional, na realidade, não é lá muito constitucional. Ele é mais sobre manter a aparência de ser legal do que de fato é. Então, de novo, não se encaixa no caso de Dilma e não se encaixa porque o impeachment foi legal e parece até absurdo a gente ter que lembrar isso. Se um processo é legal, ele não é considerado um golpe. Podem também criticar a qualidade moral de quem defendeu o impeachment. Podem até comentar dentro do PT que foi um golpe, claro. Petistas e apoiadores têm essa liberdade. Agora, o que não pode acontecer é querer forçar uma versão oficial da história onde um golpe não ocorreu, mas obedecendo exatamente o que a lei prevê. Isso sim é um absurdo. Na realidade, democracias não costumam criar versões oficiais de histórias aprovadas pelo governo. Agora, ditaduras, e especialmente as ditaduras totalitárias, costumam fazer isso sim. Não me leve a mal, eu não quero dizer que a gente está numa ditadura petista e longe disso, que a partir de agora está proibido se referir ao impeachment de Dilma de qualquer outro modo que não seja como golpe. Mas aqui o Estado está assumindo um lado num debate interno da sociedade. Há uma confusão entre o partido PT, o governo do PT e o Estado que no momento é governado por um integrante do PT, mas que não será governado pelo partido para sempre. E essas instâncias sempre devem existir entre o partido no poder e o conjunto de instituições e normas que formam o Estado brasileiro, que por sua vez se divide entre a União, os Estados e os municípios. Esse tipo de confusão não pode acontecer pelo bem da nossa democracia. Até pelo bem do próprio Partido dos Trabalhadores. Aliás, já que boa parte dos seus atuais aliados votaram a favor do impeachment de Dilma. Simone Tebet, Davi Alcolumbre, Eduardo Braga, Omar Aziz, Jader Barbalho, Renan Calheiros, dentre tantos outros. Todos hoje aliados do PT, mas que votaram a favor do impeachment de Dilma. Ficar insistindo na narrativa de que foi um golpe pode hostilizar esses aliados e, pior, ajudar a criar mais polarização na nossa sociedade. Lula falou bastante em pacificação durante o processo eleitoral, mas não parece estar tão comprometido com isso. Afinal, a mensagem que ele está mandando é que o PT está dando as cartas agora e a visão do próprio PT da história é a visão que deve ser adotada pelo Estado brasileiro, que por sua vez estimula que a população enxergue o Estado como um espaço que é alugado pelo vencedor das eleições e não um conjunto de instituições sólidas e neutras. Por fim, cabe lembrar que, ironicamente, o PT realizou mais de 50 pedidos de impeachment entre 1990 e 2002. E tenha certeza,
boa parte deles, se não todos, muito mal embasados pela lógica de Lula, então seu próprio partido teve intenções golpistas? Afinal, o impeachment de Dilma teve devido embasamento legal, mas foi um golpe porque aconteceu com uma petista? O que você acha? Estou errado e o impeachment foi golpe mesmo? Lula vai levar para frente essa ideia de retratar de modo oficial o impeachment como golpe? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.